Eu louvo a Deus por esse dia, por essa oportunidade. Uma noite fria, né? Mas você veio. Você venceu o frio, o cansaço, a cama, né? E está aqui. E certamente Deus, Ele vai falar aos nossos corações. Como eu sempre digo, eu não tenho tanta facilidade de fazer um sermão e falar, tá bom, tá pronto, né? Tem gente que tem. Eu preciso cavar, eu preciso jejuar, eu preciso orar, e para mim ainda não é suficiente. Minha esposa sabe disso, eu já acordei bem cedo. É isso que eu já vim estudando a palavra e fui derramar na presença do Senhor, né? Porque a palavra não é minha, né? Eu não venho falar em meu nome, mas eu venho falar no nome daquele que está acima de todos os nomes. E eu entendo que hoje Deus ele pode mudar a vida de alguém. Eu entendo que Deus hoje ele pode te abençoar, como o pastor Vladimir falou, o Micael orou, né? Os sinais estão aí do outro lado, Jesus anunciando que ele vem. E está escrito na palavra do Senhor que você deve, como cristão, orar para que haja paz em Israel, em Jerusalém. Você tem que amar Israel, porque é o povo que Deus ama. E é um povo guardado, protegido pelo Senhor. Eu não sei como você passou esse mês. Quando eu comecei a estudar esse texto, eu fiquei ali em duas palavras, mas aí Deus falou fortemente ao meu coração nesse texto, e ali minha família começou a viver algo parecido, né, com aquilo que eu vou ministrar nessa noite. Os irmãos vão entender, mas a boa notícia é que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Você já cumprimentou o seu irmão da direita, da esquerda, ou fingiu que ele nem está aí, que ele é uma paisagem? É que eu entendo que a igreja é isso, é troca, é união. A gente não desvia fingindo que não viu o irmão. É sério, irmãos. A gente vai morar no mesmo céu, ainda que às vezes você finge que não está vendo, mas Deus ele já te viu. E quando a igreja está unida em um só propósito, Deus ele trabalha em nosso meio. Quem veio ouvir a voz do Pai? João capítulo 11. A Tachô vai me ajudar, a tradução é diferente, mas o significado é o mesmo. Eu gostaria que você dobrasse a sua atenção, porque é aqui que Deus vai falar aos nossos corações. Evangelho de João, capítulo 11. Quem achou, diga amém. A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias, diga 2 dias, no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo.
mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Repito, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Agora vamos para o versículo de número 21, para a gente ganhar tempo. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te conceda. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Perceba que ela está falando do futuro. Jesus está falando do presente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Vamos para o 39. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E no caso não foi Marta, tá? Porque era muito pesado. Alguém tirou ali, uma equipe. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, dizendo o seguinte: Lázaro, venha para fora. Mais ou menos assim a voz de Cristo. Você pode dar uma glória a Deus? Queridos, o tema da mensagem é mais ou menos uma preparação para você viver o milagre ou o extraordinário de Deus. Aqui estão os maiores acontecimentos, os maiores registros, dos milagres que o nosso Cristo ele fez, ele faz e ele continua fazendo. É que aos olhos humanos, às vezes você é cheio de Deus, você percebe a situação e você não tem perspectiva de vida, ou que Deus ele possa mudar o quadro ou a situação. Até porque a gente é ser humano, a gente é carne, e baseado naquilo que você ouve, você vai encher o seu coração de fé, ou você voltará, mesmo na ceia hoje no culto, muito triste para sua casa, dependendo daquilo que você deixar descer para o seu coração. Aqui demonstra claramente a capacidade do mestre, o que ele pode fazer pela humanidade ou por cada um de nós.
Não que merecemos alguma coisa, mas Jesus ele veio para mostrar o antes e o depois dele. Amém? Para Deus sabemos, e é de costume falar da boca para fora, que não existe impossível para Deus. Isso já é um hábito, é um costume. Você sabe que é uma verdade, mas é por costume que você fala. Porque quando a situação aperta, esse impossível vai ficando distante da sua realidade, né? Marta e Maria são irmãs de Lázaro e uma família próxima de Jesus. Eles tinham ali um relacionamento. Jesus gostava de passar na casa deles, por algum motivo. A primeira impressão é que fica. Quando alguém passa pela porta, e não é que esteja acontecendo isso, entenda, é um exemplo. Como uma pessoa é invisível, ela não volta. Quando você entra em uma loja em que a pessoa te mede, você não volta. Quando você é destratado, você também não volta, porque você não está pedindo favor a ninguém. Não é assim que acontece? Só que Jesus, eu entendo nesse cenário, que ele tinha motivos ou razões para querer estar com essa família. Ele era bem-vindo. Não basta falar de Jesus, tem que viver com Cristo, manhã, tarde e noite. E quando Jesus estava ali na aldeia, na cidade, ele fazia questão de passar na casa dessa família. E quem sabe hoje, né, Jesus não vai passar na nossa casa, mas ele vai ficar lá com a gente a noite toda, né, e o nome dele vai ser glorificado. Tem um hino que eu me lembrei agora que diz: ele dormiu lá em casa, ele entrou na minha casa, ele trouxe esperança, porque afinal Jesus já fez alguma coisa por mim e por você. E estamos acostumados, sim, de repente Jesus fala não, e isso complica um pouquinho. Bom, a família entendeu que Lázaro estava enfermo. Basta uma mãe que ama o seu filho, lá em casa é assim, né? O termômetro, a minha esposa viu o sinal de febre, já falou, está com febre, porque é uma preocupação. Se aumentar, alguma coisa pode acontecer, sim ou não? Mãe responsável é assim, não deixa para depois. E eles perceberam que o seu estado de saúde estava piorando com o passar do tempo. E essa piora começa a desesperar a família, porque quem ama de verdade cuida. Quem ama de verdade, aleluia, protege. Quem ama de verdade não vê alguém sofrendo e fala: ó, Deus vai fazer algo na tua vida. Não vai fazer, mas eu estou aqui com você para te ajudar, né? Eu quero ser o teu apoio. E eu entendo que Lázaro percebeu isso, que ele não estava sozinho, que ele tinha uma família. E eu quero deixar bem claro, aleluia, e quero entender que nós estamos vivendo isso. Se lá fora você se sente completamente sozinho, desorientado, se você olhar para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, você vai ver que Deus te deu uma grande família. Você perdeu de dar glória a Deus. Ainda que essa pessoa não esteja com você, que é impossível, 24 horas por dia, mas ela vai orar por você. E quando você voltar, ele ou ela vai dizer para Deus: eu não sei onde aquela irmã mora, mas vai lá e visita, Senhor, A, B, C, e faz uma obra. A família estava com Jesus, aleluia, conhecia o mestre, mas estava ali preocupada, porque Lázaro não estava bem. E Lázaro também percebeu a dificuldade. Ele percebeu que o negócio estava apertando para ele. E nessa hora não tem ninguém do seu lado. É misericórdia, é A, é U, é Jesus. Faça alguma coisa por mim, porque ninguém é autossuficiente para falar que vai dar conta. Porque tem momento na vida que não é fácil para ninguém, mas a palavra do Senhor também vai dizer que Jesus é socorro bem presente, que Ele é bem presente na hora da dor, na hora da angústia, na hora da necessidade, na hora da tribulação. O mestre não vai estar longe. Aleluia, detalhe, Ele está aqui nessa noite para identificar exatamente o que você está vivendo, o que você está enfrentando, o que você está atravessando, mas Ele está dizendo: você não passa sozinho, aleluia, você não passa sozinha, porque eu estou segurando nas tuas mãos,
Deus, aleluia. É só para quem crê nessa noite, ou quem está pela internet assistindo o culto. Ele está dizendo para alguém: eu estou segurando na tua mão hoje aqui, aleluia. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, aleluia, porque eu sou o teu Deus. E quando elas perceberam que elas não tinham mais o que fazer, ou que a situação estava fora de controle, elas vão dizer para o mensageiro: vai lá, até o mestre, diga o que está acontecendo. Detalhe, Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de tudo. Mas tem hora que tem que colocar para fora, tem que falar. Diga para Jesus que Lázaro, o seu amigo, aleluia, aquele que ele ama, está enfermo. Até então era só uma enfermidade, mas uma enfermidade que tiraria a sua vida por um tempo. Eu disse que tiraria a sua vida por um tempo. A doença em si já mostra o quanto a gente é frágil e vulnerável. Porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. Basta uma situação, acabou o homem, acabou a mulher. Se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia de Deus, se não for o socorro de Deus, eu não sou nada, você não é nada. Mas graças a Deus, que mesmo na prova, que mesmo na luta, Deus tem cuidado de cada um de nós. É que a gente é ingrato, a gente reclama demais. O nosso bem maior depois do Senhor é a nossa saúde. E se você tem saúde aí, comece a agradecer a Deus, porque tem gente agora no hospital, tem gente na UTI, tem gente respirando através dos aparelhos, mas você veio andando, você veio caminhando, você está bem, para a glória de Deus. Vai agradecer ao Pai, aleluia, porque Ele tem cuidado de você, e orando para aquele que precisa também, aleluia. Oh glória. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, tudo que não presta chegou. Eu sou afetado, você é afetado, e nós estamos aqui sofrendo as consequências disso, porque o salário do pecado é a morte. E eu entendo que às vezes Deus permite situações, e Deus não prova ninguém sem um motivo, sem uma razão. Ainda que eu não entenda você, mas nesse texto vai dizer que o nome do Senhor tinha que ser glorificado. Quem sabe aquilo que você está vivendo hoje, o nome do Senhor vai ser glorificado. Olha o que a Erika acabou de falar. É terrível servir a Deus. Poderia questionar: na tua presença eu estou endividado, e cadê Deus? Mas ela não murmurou. Ela falou: Deus dá direção, Deus honrou. Aí vem a Fabiana falando a mesma coisa, porque estava no coração dela. E ela disse: Senhor, não posso, mas o Senhor pode. E com o testemunho eu entendi que Deus tem coisa grande para fazer, para realizar nas nossas vidas. Pode ser nesta noite, só para aquele que crê. Vai dar glória a Deus, aleluia. Então tudo na vida tem um propósito, tem um objetivo, tem uma finalidade, tem uma intenção. Eu não entendo hoje, você não entende amanhã, mas no futuro você vai dizer: Pai, obrigado. Eu falei besteira, mas em todo o tempo o Senhor estava me moldando, em todo o tempo o Senhor estava trabalhando em mim, em todo o tempo o Senhor estava dizendo: você não é nada, mas eu sou tudo na tua vida. Você não pode, mas eu posso. Você não faz, mas eu faço. Você não realiza, mas eu, Deus, realizo. Eu sinto Deus aqui. E olha que interessante, o mensageiro vai chegar. Eu entendo que ele demora cerca de um dia. Ele vai expor e falar a situação: olha, o seu amigo está doente, e é vida de pastor, é assim, fala, tem que ser urgente, parece que está morrendo, tem que ser agora. É mais ou menos assim a nossa vida, a vida de pastor, é agora. E ele é Jesus, então vamos correr.
ele ouve a notícia, permanece no mesmo lugar, não sai como um louco desesperado, e ele só diz o seguinte: a enfermidade não é para a morte. Que tranquilidade, meus irmãos. O negócio está pegando e o mensageiro está pensando que Jesus vai acompanhando, não é negativo. Ó, a enfermidade não é para a morte. Bom, se ele falou isso, a resposta sugere que ele pretendia realizar algo. Quando? Não sei. Ele disse: não é para a morte. Eu não sei se você me entende. Hoje já foi falado que Deus havia dito que ele ia trabalhar, que ele ia fazer. Deus já falou com você que ele vai fazer, que ele vai realizar, mas ele não falou o dia, a hora e nenhum momento. Isso basta para mim, isso tem que bastar para você hoje. Ele disse: não é para a morte, mas passe o processo. Não é para a morte, mas suporte esse momento difícil, de adversidade. Suporte esse processo, aleluia. Porque ele está dizendo: não é para a morte, aleluia. Se não é para a morte, alguma coisa Deus iria fazer. Detalhe, Jesus não estava muito longe, ele estava perto, aleluia. Embora ele não tenha ido naquele momento, Jesus sabia exatamente o que ele ia fazer. Ele pode não chegar na hora que você está pedindo, ele pode não chegar na hora que você está clamando, mas isso não significa, aleluia, que ele não vai fazer algo na tua vida. Em outras palavras, você não saiu nesse frio da tua casa em vão para ficar quieto, desesperado, angustiado ou temendo o futuro, porque o futuro não pertence a mim, não pertence a você. Se ele está dizendo que não é para a morte, abre a tua boca santa e começa a glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Ele está dizendo de um tempo, aleluia, que não é o nosso tempo, porque o nosso tempo é o cronos, é o físico, é o mensurável, é o que todo mundo vive e que gera pressão, ansiedade, para querer entender o que vai acontecer no dia seguinte. É a preocupação com o futuro. Esse é o nosso tempo e tudo bem, mas o tempo da Bíblia do Senhor é o Kairos. Aleluia. É o tempo de qualidade, é o tempo oportuno, é o tempo que te dá, aleluia, a experiência de você conhecer o Senhor mais de perto com aquilo que você está vivendo. Esse Kairos aqui refere-se ao tempo de Deus na vida do tempo do homem. É como se o tempo de Deus se aliasse com o nosso tempo. É o momento para Deus realizar algo, aleluia, ou o Senhor preparar o ambiente, porque algo vai ter que acontecer, e ninguém aqui é maior que Deus, que Jesus, porque alguém está achando que faz alguma coisa. Em meu nome não acontece nada, em seu nome também não acontece nada, mas no nome de Jesus a situação, ela muda. A primeira coisa a família fez, algo certo, ela comunicou, ela avisou, ela disse: olha, está doente. A partir do momento que você falou para Deus o que está acontecendo na tua vida, não cabe mais a você fazer nada, cabe ao Senhor intervir na tua vida e realizar aquilo que você precisa. Levante a tua mão, que eu quero profetizar. Haverá uma intervenção divina na vida de alguém aqui, aleluia, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Quem recebe essa palavra e pode adorar a Deus por um minuto, vai, adore Ele.
você pode estar vivendo algo parecido ou preocupado, ou muito preocupado com alguma coisa. Mas a boa notícia é que a qualquer momento pode acontecer uma mudança. A qualquer momento Jesus, Ele pode reverter a situação. É a má notícia que chega e mexe com você. Você não estava esperando naquele momento passar por isso. E você fica ali desorientado. E quando eu comecei a preparar esse sermão, que ficava no meu coração, eu não entendia. Era a parte que diz: se creres, verás a glória de Deus, eu, meu Pai. O que é exatamente isso? 1 Coríntios 2,16 diz, as maneiras de Deus trabalhar, revela a sua capacidade, e vai dizer que ninguém, se quiser colocar Coríntios 2,16, porque ninguém conheceu a mente de Cristo, para que possa instruí-lo. Ninguém conheceu a mente de Cristo. Deus ensina e jamais será ensinado. Oh glória! Quem tem essa mente de Cristo, quem anda pela fé, vê as coisas do modo que Cristo está vendo e enxergando. Porque para viver o impossível tem que andar pelo caminho da fé. Os olhos naturais não permitem isso. O modo que Deus trabalha, às vezes não entendemos, não compreendemos. Mas sabemos que pela palavra do Senhor, a sua vontade é boa, é agradável e é perfeita. O caminho de Deus pode ser o mais espinhoso. A porta é bem estreita, sim ou não? Mas repita comigo, é o mais seguro. Aqui no texto, Jesus estava em Betânia, do outro lado do Jordão, mais ou menos 30 quilômetros de onde o seu amigo estava. Se naquela época tivesse a tecnologia que nós temos hoje, certamente o mensageiro ia falar: Jesus está aqui, vamos fazer agora uma videochamada, você vai ter que orar agora, o senhor não precisa ir lá. Não seria assim? Seria desse jeito. Ele estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe daquele que estava precisando. E de ordem cronológica, mais ou menos assim: primeiro dia, o mensageiro vai falar com Jesus. Ainda, ele está voltando praticamente no segundo dia, certo? No terceiro dia, Jesus permanece no mesmo lugar. E no quarto dia, ele vai dizer que teria que ir até Betânia. Então a lógica era, quando ele voltasse para falar com a família de Lázaro, iriam encontrar Lázaro já sepultado, morto. E eu comecei a pensar: qual o sentido de você transmitir uma mensagem para alguém que já tinha morrido? Existe lógica para isso? Qual o sentido de você acreditar se a porta já está fechada? Qual o sentido de você acreditar se a doença já está tomando conta do teu corpo e acabando com você aos poucos? Qual seria a expectativa de trazer uma notícia dessa se já havia acontecido o ponto final? Mas a lógica de tudo isso é que aquele que falou tem palavra. Eu vou repetir para você entender. Você não vai viver diante daquilo que você está presenciando, porque o cenário pode ser terrível, mas aquele que tem palavra disse: isso não é para a morte. Deus está dizendo para alguém que entrou nesta casa: isso não é para te destruir, isso não é para acabar com você, isso não será o teu fim. E Jesus está dizendo: se você crê, se alguém crê, aqui na Assembleia de Deus, poder de Deus, vai ver a minha glória de um minuto. Só para você que crê, só você que veio adorar, só você que anda pela fé, vai, adore. Você que crê, seja
Sabe o que eu aprendo? O fato de Jesus chamar não significa que você vai estar imune às aflições dessa vida. A prova disso, Deus amou tanto o seu filho Jesus, mas um dia ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim, oh glória, que eu não beba esse cálice do sofrimento, todavia não seja o meu querer, Senhor, todavia seja o teu querer e a tua vontade. Ele bebeu o cálice amargo, ele levou os nossos pecados, aleluia, sobre ele, pensando em mim, pensando em você. É claro que Jesus poderia à distância, através do mensageiro, apenas uma palavra falar e tudo resolvido, mas tem coisa que Deus não faz naquele momento, e a gente vai viver a experiência com Ele, porque Jesus viu na enfermidade a oportunidade do seu nome ser glorificado. Levante a tua mão, porque Deus está falando com alguém. Deus viu na tua dor, no teu problema, nessa situação, a oportunidade do nome dele ser glorificado. Então levante a tua cabeça e adore o nome do Senhor. Oh glória, eu sinto Deus aqui, Deus está na casa. O desejo da família de Lázaro é somente que Lázaro ficasse bom, que a saúde fosse restabelecida, e acabou. Mas a demora, oh irmãos, é como se fosse uma demora. Aquela família só precisava daquele louvor que cantam aqui: passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, cura meu irmão, Jesus. Aí Jesus não vai naquele momento, mas é como se ele olhasse para mim, para você hoje e falasse: ei, vai ficar tudo bem. Vou repetir. Jesus olhando para alguém hoje dizendo: ei, vai ficar tudo bem. Acalma o coração. Eu não perdi o controle de nada, não. Jesus amava a família de Lázaro. E o comportamento de Jesus abriu ali uma brecha para algumas pessoas falarem sobre a ausência. Irmãos, a gente é carne, a gente é ser humano, a gente não vai estar presente em todos os lugares. Não adianta. Não adianta, esquece principalmente o pastor. É o seu coração, o coração de Deus, e acabou. Mas alguém está dizendo: não era amigo? Que falta de respeito, né? Que falta de consideração. Jesus permanece no mesmo lugar 2 dias. Nem o amor que ele sentia à família, aspas, foi suficiente para ele correr até Betânia. Escute, Jesus, ele era direcionado pelo Espírito Santo através do seu Pai. E aqui eu entendo, sem ofender o contexto da Bíblia, que ele aguarda a ordem do alto, a ordem do Pai, porque Jesus é um filho obediente. Você não está aqui para agradar coleguinha lá da faculdade, coleguinha do serviço. Você não está aqui para agradar a sociedade. Você está aqui para agradar o coração de Deus. Eu vou repetir. Você está aqui para andar na contramão do mundo. Você está aqui para agradar o coração do Pai. E o filho obediente tem tudo na mão de Deus. Então você pode ficar tranquilo, porque no tempo certo Jesus vai aparecer. Ele vai resolver o problema. E se você crê, diz a palavra, você vai ver a glória do Senhor. Quanto mais demorava, mais a angústia aumentava. Oh, aleluia. Aquela angústia que não passa,
sabia disso. Ele também sabia que quanto mais o tempo passava, mais aumentaria a fé de algumas pessoas para verem o milagre. E agora você vai entender o que eu estou pregando, porque eu disse que a minha família começou a viver isso. Quem conhece a minha mãe, eu não preciso nem falar dela. Mulher de fé, um exemplo, crente até o último, mas tem amor no coração, ama de verdade, demonstra. Todas as vezes que eu vejo a minha mãe, ela fala: filho, eu te amo, você é uma bênção, você é um filho abençoado. Sempre foi assim. E já vinha 2 semanas ali, com problema, dificuldade, problema respiratório. Ela dizia: não quero ir para o hospital, não quero. Mãe, precisa, não quero. E tudo bem, a família ali cuidando, mas chegou um momento que ela teve muita dificuldade para respirar. E a gente foi percebendo que foi agravando mesmo, principalmente com o tempo, dificuldade para sentar, e ali, olha, uma quinta-feira, saí do serviço no almoço, passei lá na casa da minha irmã, falei: mãe, a senhora não tem mais querer, mãe, a gente vai orar e a senhora vai ter que ir para o hospital. Meu filho, tudo bem, se é isso mesmo eu vou. Mas já tendo medo do que iria acontecer, ali no servidor público estadual, porque realmente tem algo que chega, dependendo da saturação, é intubação. E se você não pegar o histórico prontuário, é assim que acontece. E numa quinta-feira, as minhas irmãs foram até o hospital, emergência direto, idade, saturação 35, 40, e falaram: como que a senhora está viva? Quem é da área da saúde sabe o que eu estou falando, Bom, mas está viva porque Deus é o dono da vida. E ali tinha uma mulher cheia de fé. Uma semana difícil, complicada, angustiante, porque é a nossa mãe. Isso na quinta-feira, à noite. Pode ir embora, amanhã tudo bem, é sua emergência. Aí no dia seguinte, minha irmã chega lá, visita, minha mãe entubada. Aí foi o baque. Detalhe, irmãos, entubada, dependendo ali a sedação, acordada, consciente, respondendo aos comandos. E aí você não sabe o que é pior, dormindo, acordada. Isso numa quinta-feira. Vamos orar, vamos clamar. Aquela semana difícil. Passada uma semana, e aí da quarta para quinta ali, falei: vamos levantar um jejum, até quando vocês aguentarem, cada um tem o seu limite. E a obediência é melhor que a humilhação. E a gente entrou num propósito de madrugada, quinta-feira. E aí na quinta-feira, minha irmã foi ao hospital. Chegou lá, minha mãe estava entubada. Oh, glória! Aquele alívio. Então 1 semana. Quando foi na quinta-feira de madrugada, ela não reagiu. Foi entubada novamente. Aquela angústia, E eu dizendo: está na mão de Deus, e a gente vai orar novamente para que Deus faça a vontade dele na vida dela. Chego até lá, pedindo para Deus a palavra, e essa palavra em meu coração. Estava com a minha irmã Edna, que está lá no hospital agora com a minha mãe, assistindo o culto. O enfermeiro que cuidou do meu pai, ela viu, porque ela conhece todo mundo, Elias 2. E esse enfermeiro, do nada, ele olha e ele fala o seguinte: nem sabia da minha mãe, de internação, de nada. Se creres, aleluia, verás a glória de Deus. Tremi na hora, falei: é o que eu vou pregar. Deus está falando comigo. Eu entro, eu oro, e eu falo: mãe, como que a senhora suporta tudo isso? E como ela não podia falar, ela sorrindo para mim. E a nossa comunicação de início foi: olha, se a resposta for sim, aperte a minha mão uma vez, não 2 vezes. Eu percebi que estava um pouco difícil. Aí com os olhos, fecha se for sim, e deu certo. E detalhe, mesmo sofrendo, crendo, lutando pela vida. Eu sei que os músicos já desceram, mas eu preciso de vocês agora. Por quê? Esse louvor
acendeu meu coração como uma flecha. E é um louvor que minha mãe ama muito. E ali passando pelo hospital, não só orando pela minha mãe, orando pelas outras pessoas. E um ou outro, você pode orar por mim? Sim. Aí eu falei na quinta-feira. De repente eu falo com a médica, eu falo, olha, há uma desinformação terrível, porque eu já passei a mesma informação, o médico falou, é importante isso, mas eu já falei 3 vezes. E aí conversando com a médica, eu falei que minha mãe não seja um número, uma pessoa especial, uma pessoa de Deus, uma médica, irmãos. E ali conversando, e no final, eu falei, eu também cuido de vidas, eu sou da área da saúde. Mas Deus, quando eu falei isso, ela desabou a chorar. Ficou de costa no corredor, porque não é comum e normal. A gente é preparado para isso, mas é um ser humano. E ela disse, Elias, eu perdi minha mãe tem 20 dias. E eu falei, entenda a sua dor. Que Deus seja o seu conforto, o seu consolo nesse momento. Porque ainda que eu te fale de toda a minha experiência, da ciência, dos processos do mundo, só Deus pode segurar na tua mão. Mas você está sendo anjo na vida de muitas pessoas. Ali ela me agradeceu. E aí eu fiquei mais tranquilo. E mais uma batalha. E agora, como que vai ser? Porque está entubada novamente, os irmãos sabem que esse processo é muito invasivo. Há 7 meses atrás minha mãe quebrou o pescoço e sobreviveu. E eu dizia, isso não é nada para Deus. E foi exatamente por onde vocês quiserem começar, que esse louvor dizia, não me deixe. A minha alma chora, ela grita, implora, não me deixe, Senhor. Aí você pode falar, mas é fácil, é pastor, é profissional da área da saúde. Não, sou ser humano. Ali quem está é o Elias, dizendo, Pai, faça o melhor na vida da minha mãe. Mas eu entendi que eu não estava sozinho, aleluia. Que o bom pastor estava comigo.